Fala galera, vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês a escolher o melhor leilão de imóvel na hora de investir. Meu nome é Bernardo Miranda e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a análise da viabilidade financeira de um leilão de imóvel. É fundamental, antes de mais nada, eu contar para vocês que quando a gente faz a análise da viabilidade financeira, o que a gente está fazendo é botando de um lado da equação o lucro que tu espera obter e do outro lado a soma de todos os custos que tu vai ter com o leilão, do valor da arrematação e subtrair isso do valor de venda do imóvel. Com isso, a gente vai chegar na conclusão de que a análise da viabilidade financeira vai servir para que você descubra qual é o valor máximo que você pode oferecer em um leilão. E é extremamente importante que você se atenha a esse valor máximo. E eu digo isso porque é muito comum de investidores iniciantes acabarem se deixando levar pelo calor do momento e pela emoção do leilão e acabar oferecendo um lance maior do que aquele que você tinha definido como lance máximo. Isso pode te levar a fazer um mau negócio e não ter a lucratividade que você espera. Mas vamos lá! Chegou a hora de eu finalmente contar para vocês o passo a passo da análise da viabilidade financeira de um leilão de imóvel. O primeiro passo é você ter com segurança uma média do valor de mercado daquele imóvel. Isso você pode fazer com um corretor de imóveis, contratando ele, o que vai te gerar um custo um pouquinho maior do que o inicial, ou então você pode fazer isso através das milhares de plataformas que existem por aí, como o Viva Real, o Quinto Andar. Até mesmo o OLX serve para que você consiga fazer essa análise de quanto vale o imóvel que você deseja arrematar. Você pode fazer isso procurando nesses sites por imóveis similares, na mesma região, com a mesma metragem. Muitas vezes acontece até de você encontrar um imóvel no mesmo prédio, se for o caso de um apartamento ou de uma sala comercial. Agora, se a gente está falando de um terreno, de um imóvel rural, aí sim a gente recomenda fortemente que você contrate um corretor de imóveis para que ele possa te ajudar a calcular o valor de mercado daquele terreno. Então, conferido o valor de mercado desse imóvel, você vai finalmente começar a somar os custos para descobrir qual é o valor máximo que você vai poder oferecer naquele leilão. Nesse momento, você deverá se atentar a 9 itens. Nem todos eles são obrigatórios e você vai perceber que alguns deles você vai poder tirar do seu cálculo final, ou seja, você não vai precisar gastar com eles, mas em uma análise de viabilidade financeira é muito importante que você considere sempre o máximo que você poderá gastar, porque você pode ter surpresas positivas, ou seja, você pode acabar gastando menos e tendo lucro maior. Mas isso nunca pode ser ao contrário, porque se você acabar gastando mais, você pode às vezes nem ter lucratividade. Por isso, é muito importante que você considere todos os eventuais custos que um leilão de imóvel pode demandar. Os 9 itens são a comissão do leiloeiro, o registro do imóvel, os custos com advogado, ITBI, IPTU, taxa de condomínio, reforma, corretor de imóveis e imposto sobre o lucro imobiliário. A comissão do leiloeiro é um daqueles custos obrigatórios. Você só vai fugir dela caso você consiga arrematar um imóvel através da venda direta da Caixa Econômica Federal. Mas, via de regra, nos leilões você vai sempre ter que pagar a comissão do leiloeiro. Primeira informação importante, ela pode variar de 3 a 6% do valor da arrematação. Porém, o comum é que seja de 5%. E essa porcentagem é sempre um valor a mais, ou seja, os custos da comissão do leiloeiro, ele não está incluso dentro do arremate. Você vai ter que pagar um valor a mais por isso. E esse valor ele é sempre pago à vista. Mesmo que você tenha financiado ou parcelado o seu lance, a comissão do leiloeiro deve ser paga à vista dentro de 24 horas após a arrematação. Já o registro do imóvel ele é realizado no cartório de registro de imóveis competente, ou seja, aquele que vai estar presente na região do imóvel. Cidades pequenas costumam ter somente um cartório de registro de imóveis, enquanto outras maiores podem ter inúmeros. Essa etapa é fundamental, pois só é proprietário quem registra o imóvel. O custo desse registro varia de cidade para cidade, mas normalmente ele custa algo em torno de R$2.000. Se tratando de leilões judiciais, a carta de arrematação expedida pelo juiz
vai ser o documento necessário para que você consiga averbar a transferência da propriedade perante o cartório de registro de imóveis. Porém, se tratando de um leilão extrajudicial, será necessário fazer uma escritura pública do documento. Registrado o imóvel, você se tornará finalmente seu proprietário e, com isso, recairão sobre você alguns encargos sobre ele. Entre eles, o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bem Imóvel. O ITBI ele é um imposto municipal, ou seja, a alíquota incidente vai variar de município para município, porém, ela costuma ser sempre algo em torno de 2 a 3% sobre o valor da arrematação. Bom, isso foi o que foi decidido pelo STJ. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ITBI ele incide sobre o valor declarado pelo contribuinte. Porém, o que vai acontecer com você é que muitos oficiais e muitos cartorários vão querer cobrar de você 2 a 3% sobre o valor de mercado daquele imóvel, sobre o valor estipulado de mercado daquele imóvel. A dica que a gente pode te dar nesse momento é: pague a mais e posteriormente peça restituição. É mais fácil fazer isso do que ficar batendo boca com o oficial que está lá cobrando de você. Isso porque, na verdade, muitas vezes ele só está cumprindo a lei municipal, que, embora esteja equivocada após essa decisão do STJ, é o que o oficial vai cumprir para não cair nada sobre ele depois. Concretizados, então, o registro do imóvel e o pagamento do ITBI, chegou a hora de você tomar posse desse imóvel. Essa é um dos pontos mais delicados de qualquer leilão e um dos pontos que mais contam mentiras sobre esse mercado, que é a desocupação. Na maioria dos casos, quando você arrematar um imóvel, você vai ver que ele provavelmente estará ocupado ou pelo proprietário ou por um eventual inquilino. Essa hora você tem que fazer a desocupação. Ela pode ser feita de maneira amigável ou através do Poder Judiciário. Porém, a gente sempre recomenda que, inicialmente, tente fazer de maneira amigável, com um acordo, que é o que acontece na maior parte dos casos. Mais de 80% dos leilões de imóveis são desocupados através de um acordo. Nesse acordo, você poderá oferecer alguns benefícios para o ocupante, como, por exemplo, pagar um mês de aluguel, ou poderá, por exemplo, se oferecer para pagar a transferência dos bens dele para um outro imóvel. E isso tudo certamente sairá mais em conta do que você entrar com uma ação no Poder Judiciário. Porém, caso você não consiga fechar o acordo com o ocupante de jeito nenhum, essa será a solução, que, embora pareça complicada e realmente seja um pouco mais custosa do que o acordo, ela não demora tanto quanto se pensa. Ela não é tão complicada quanto as pessoas pensam. Aqui a gente vai ter que dividir novamente o leilão em judicial e extrajudicial. Isso porque o leilão judicial já tem um processo judicial correndo, né? Então o que você vai fazer é ingressar nessa ação que já está tramitando perante a justiça e vai fazer uma petição de emissão na posse com um pedido liminar. Esse pedido liminar vai fazer com que o juiz aprecie a sua demanda com mais velocidade e, consequentemente, você consiga emitir na posse do imóvel mais rapidamente. Já num leilão extrajudicial, como não existe nenhum processo em trâmite, você deverá iniciá-lo, ou seja, você irá propor uma ação de emissão na posse com pedido liminar. Novamente, o pedido liminar vai fazer com que o juiz analise mais rapidamente e você consiga tomar a posse desse imóvel com mais velocidade. Bom, se tratando de apartamentos e salas comerciais, existem também outros 2 encargos que vão recair sobre você, novo proprietário: o IPTU e as taxas de condomínio. O IPTU, ele é, assim como o ITBI, um imposto municipal. Logo, ele vai variar de município para município, ou seja, dependendo da cidade onde você arrematar aquele imóvel, você vai pagar uma taxa de IPTU diferente. Você vai poder descobrir antecipadamente quanto custa o IPTU daquele imóvel que você arrematar no próprio site da prefeitura, utilizando o número de inscrição daquele imóvel que vai aparecer na matrícula. Mas tome cuidado, aqui não é o número da matrícula do imóvel, e sim o número de inscrição do imóvel que constará também na matrícula. Já as taxas de condomínio, como o nome bem diz, vão variar de condomínio para condomínio, e para que você descubra antecipadamente quanto custa essa taxa, basta você se comunicar com o síndico, com o zelador, ou enfim, até mesmo com algum vizinho dele, do antigo ocupante ou proprietário, para que você descubra e já some isso na sua análise da viabilidade financeira. E um ponto que é fundamental nessa análise
quando a gente fala de IPTU e de condomínio, é que você precisa considerar um tempo médio de revenda, caso esse seja o seu negócio, né? Caso você deseja arrematar um imóvel para revendê-lo futuramente com um preço mais elevado. Nesse sentido, a gente recomenda que você considere que vai demorar algo em torno de uns 12 meses para conseguir revender o imóvel. Normalmente se consegue revender um pouco antes, porém, como eu falei, a gente precisa considerar sempre as piores situações, digamos assim. Então, 12 meses pagando IPTU e condomínio é um tempo razoável para que você consiga revender o seu imóvel. Outro custo que é fundamental na hora de revender o bem são as reformas. Muitas vezes as pessoas acabam pensando, não vou reformar aquele imóvel porque não sou eu que vou usar, é uma outra pessoa, a pessoa que vai querer reformar do jeito dela, vai deixar aquele apartamento ou aquela casa com a cara dela. Porém, a prática nos mostra que não é bem assim que funciona, porque às vezes o imóvel, quando você arremata, ele não vem nas melhores condições. Então, se você fizer reformas pequenas, como pintar a parede, consertar eventuais infiltrações, às vezes trocar o piso, essas reformas vão deixar o seu apartamento, a sua casa mais atraente e vão aumentar a sua liquidez, ou seja, você vai conseguir vendê-lo por um preço maior e mais rapidamente. Lógico, essas reformas têm custos, sim, elas têm custos, mas o tempo que elas vão te poupar na hora de revender acaba compensando os eventuais gastos extras que você vai ter com a reforma. Mas é claro, tenha em mente que você não é o destinatário final dessa reforma, então faça coisas básicas, como eu disse. Pintar a parede, trocar o piso. Se você deseja ainda aumentar um pouco mais a liquidez do seu imóvel na hora de revendê-lo, a gente recomenda que você contrate um corretor de imóveis ou pelo menos anuncie seu imóvel em diversas corretoras para que você consiga ter um maior alcance na região. Porém, a gente recomenda fortemente que você anuncie nos sites que falamos anteriormente, como o Quinto Andar, OLX, Viva Real, entre outros que você achar mais adequado, e também comente com vizinhos, comente com síndico, com zelador, com porteiro, enfim, anuncie seu imóvel, vá de boca em boca mesmo, que com certeza isso te poupará custos com um eventual corretor e fará com que você consiga revender o seu imóvel com mais velocidade. Por fim, você deverá considerar ainda o imposto de renda sobre o lucro imobiliário. Esse imposto, a gente tem diversos conteúdos tratando sobre eles e por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é um vasto campo de estudo, mas basicamente a gente vai gravar um outro vídeo específico falando sobre isso e nós temos posts no Instagram, temos blog também que te mostram as possibilidades de isenção de imposto de renda sobre o lucro imobiliário e também formas de arrematar que podem diminuir o imposto pago para o governo, como por exemplo, se você vai optar a pagar na pessoa física ou abrir uma pessoa jurídica para arrematar, enfim, são diversas estratégias que posteriormente vamos postar um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre isso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais, enfim, continuar nos dando todo o apoio para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e muito sucesso nas suas arrematações.